Voltemos ao diálogo. Disse há pouco tempo que não vê uma postura genuína na abertura para conversações. Desconfia que haja uma tentativa de reduzir a sua relevância política com este gesto? Claro que há essa tentativa, mas eu vou dizer uma coisa. A palavra de Deus diz uma coisa muito interessante. Eu gosto de um versículo que diz que não se pode acender uma vela para se pôr por baixo da cama. Ou não se pode tentar esconder uma cidade que está construída sobre uma montanha. Impossível. Tu não vais conseguir tapar o brilho de uma cidade que está no cume de uma montanha. Impossível. Não podes fazer isso. Então, são apenas tentativas desesperadas, mas o brilho, a luz que este povo e Deus colocou em mim, não há exército nenhum que vai apagar. Aceitou o convite da oposição para participar do diálogo? Refirma a oposição que já tem mantido conversações com o regime. Sim, eu tive uma conversa. Com os 4 partidos, excetuando a Frelimo, naturalmente, que participam deste diálogo, portanto o MDM, a RENAMO, a Nova Democracia e o Podemos. Estivemos reunidos longamente e eu estou muito agradecido. Eu aproveito agora também a mandar cumprimentos para os líderes destes partidos que tiveram a amabilidade de tomar a iniciativa de me convidar para esse encontro e também tiveram a generosidade de primeiro dar-me o relatório de como é que têm decorrido essas negociações, inclusivamente o documento que agora está finalizado. Dei todas as opiniões que na verdade não diferenciam muito disto que estou aqui a falar contigo e daquilo que foi o decreto que ontem nós anunciamos em público. Portanto, eu estou agradecido, eles tiveram uma atitude muito boa e espero que o tal documento final reflita isso. Mas há um problema que nós temos em relação a esta matéria, é que estamos a falar desse documento, um documento que tem uma grande componente de reformas, tanto a reforma do Estado, a reforma institucional, reforma eleitoral, sobretudo a lei eleitoral, não é? Mas vamos olhar agora para as atitudes e decisões tomadas por o presidente Malteir Reza. Então nós notamos de que, sem sombra de dúvidas, de que aquele documento de reformas vai ser apenas mais um documento para criar mais poeira e servir de palco para as aranhas no futuro. Apenas só isso, porque tudo indica que não tem interesse nenhum em fazer nenhum tipo de reformas. Sabe, Nanda, deixa-me só partilhar uma coisa consigo. Talvez muita gente não tenha debatido isto. Primeiro, a ilegalidade deste processo é tão grande que não é só o problema de terem roubado votos ao Venâncio ou Podemos. É que a própria instituição Conselho Constitucional, que decidiu sobre esses resultados e que consagrou Chapo como presidente, ela própria é ilegal e ilegítima. Portanto, a professora doutora Lúcia Ribeiro, em rigor, ela não satisfaz os requisitos mínimos de uma juíza conselheira do Conselho Constitucional. Okay. Este é um debate que já vem há muito tempo. Dos requisitos que estão lá, os anos, por exemplo, de docência, né, tem que ter mínimo de 10 anos de docência, ela não tem. Tem que ter experiência como magistrada, ela não tem. Mas ela não tem nenhum requisito para ser juíza conselheira. Isto é pouco debatido. Ela está ali pura e simplesmente porque a Frelimo é especialista em colocar a Constituição e as leis por baixo dos seus pés e colocar os estatutos do partido acima de qualquer outra lei. Ela própria é ilegítima. Ela não devia estar naquele lugar. Começar, num país sério, todos os atos praticados por ela são nulos e de nenhum efeito. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o próprio Daniel Chapo nota-se claramente que não se pode esperar absolutamente nada dele, por uma razão muito simples. Ele está, neste momento, na contramão com a própria Constituição da República. Ele, neste momento, tem funções privadas lá no Partido Frelimo. A Constituição da República é clara quanto a isso. O Presidente da República não pode exercer funções privadas, não interessa onde quer que seja. E ele está a exercer instituições privadas, e veja, numa organização política, que é muito mais grave. Uma coisa deve ser uma organização privada numa organização econômica, ele está a exercer uma função privada numa organização política. Que é grave isto. Ele próprio está na contramão contra a Constituição da República.
E diz-se que, por exemplo, como é que é possível ele exercer funções privadas, como é que ele vai fazer cumprir a Constituição, por exemplo, quando dizem que a polícia é apartidária? Não pode ser possível. Porque ele tem funções privadas num partido político e, ao mesmo tempo, é comandante em chefe das Forças Armadas de Defesa e Segurança. Essas forças como é que vão ser apartidárias? Impossível. Vamos repetir o mesmo ciclo. Portanto, é um jovem, mas com postura, decisões, pensamento e visão de um velho. A mesma coisa. Para além do aspecto físico dele também, de fato é de um avô. Mas fora disso, as decisões que ele está a tomar e os posicionamentos são exatamente os mesmos que a Frelimo historicamente foi cometendo ao longo desse tempo todo. Diz há pouco tempo que o acordo está a ser trabalhado, portanto é algo que vai ser anunciado em breve. Tem datas, tem previsões do anúncio? Olha, o que eu soube é que o acordo era para ser assinado antes da tomada de posse, antes do dia 15. Mas parece que houve um entendimento. Nessa altura eu não estava cá, quando se vai discutir isso, portanto é o relato que me foi dado. Mas nessa altura houve um entendimento que quem, por parte do governo, iria subscrever esse acordo seria o ex-presidente Filipe Jacinto Inhosse. E então aí levantava-se uma certa suspeita, um inconformismo pela possibilidade, depois do acordo não ter nenhuma eficiência, porque teria sido assinado por um ex-chefe de Estado que já não teria praticamente nenhum poder, nenhuma competência. Então disseram que não. Talvez o ideal é o acordo ser assinado depois da tomada de posse, com o novo chefe de Estado, para que se possa cobrar dele a execução das reformas. Portanto, agora em termos de datas muito concretas também não tenho ideia disso, como é que só sei que ficou acordado que seria depois da tomada de posse. Um acordo saído sem que tenha havido um processo de reconciliação, de diálogo direto entre Venâncio Mondlane, Daniel Chapo e outras sensibilidades políticas, tem pernas para andar? Claro que não tem pernas para andar. E, para além de não ter pernas para andar, é uma grandíssima hipocrisia. Quer dizer, nós aqui parece que, ano após ano, ciclo após ciclo, acho que devíamos ter um novo diploma do novo nível de hipocrisia em que nós vamos nos especializando. Quer dizer, é uma brincadeira que estamos a fazer com o povo, estamos a brincar com as pessoas. Tivemos manifestações que temos aí mais de 400 pessoas assassinadas, a sociedade está traumatizada e traumatizada e dramatizada a um nível muito grande. E estamos a brincar com as pessoas, estamos aqui a brincar com palavrinhas, estamos a brincar... Quer dizer, e as pessoas querem coisas concretas, as pessoas querem um país melhor, as pessoas querem um país livre, querem um país verdadeiramente democrático. E estamos aqui a brincar aos poderes. E estamos a brincar pela arrogância de que as pessoas querem ter o poder e exercer o poder de forma absoluta, né? E este é que é o grande problema que nós estamos a ter hoje. A crispação com o líder do partido Podemos, o Sr. Albino Forquilha, foi ultrapassada? Sim, no essencial sim, porque o que acontece é que nós tínhamos um acordo, tínhamos e temos um acordo, e o grande problema que estava-se a colocar era a violação dos termos desse mesmo acordo. Então tivemos, no dia em que tivemos um encontro aqui, com os outros partidos também, depois tive um encontro com ele em privado para poder perceber, afinal de contas, o que está a acontecer. E a conclusão que nós chegamos, e digamos assim, é que de fato a melhor forma de se ultrapassar esse diferendo é cumprir o acordo, não é nada. E não tudo indica... Não o vê como um Judas Iscariotes na sua vida? Não considero. O que eu achei... E eu digo uma coisa, eu falo de coisas em concreto. A tomada de posse, essa sim, eu senti como uma traição ao povo, eu disse isso abertamente. Eu senti isto como uma traição ao povo. Mas não é por isso que eu vou chamar de Judas, não, isso já são outras questões. Mas eu fui muito claro quanto a isso, é por isso que eu disse, convoquei aqueles 3 dias de manifestações, que dia 13, dia 14, dia 15, que eu disse, dia 13... era a relação à tomada de posse na Assembleia da República. Eu disse, estes que vão tomar, estão a trair o povo, isto é uma traição ao povo. Isso eu digo e mantenho as minhas palavras.
Mais duas perguntinhas. Que apoio está a receber da comunidade internacional ou qual é o papel que a comunidade internacional está a ter na mediação ou nesta crise político-social? Bom, um apoio meramente moral, meramente no plano, digamos, protocolar diplomático, nesse sentido sim, mas avanços muito lentos ou quase inexistentes. Infelizmente, gostava que fosse um pouco mais do que isso. Agora, existe uma comunidade internacional, se assim podemos dizer, não institucionalizada, portanto, pessoas em particular, alguns partidos em particular, que têm feito um pouco mais do que isso. Mas esta comunidade internacional, do jeito tradicional que a gente a conhece, eu penso que tem feito muito pouco em relação a este processo. Gostaria que ela fosse mais contundente? Se fosse um pouco mais contundente, um pouco mais determinante, portanto, ela tem se mostrado demasiado, que refugia-se demasiado no tal princípio de respeito pela soberania dos Estados, que eu acho que não pode ser evocada numa situação como a de Moçambique, não é? Porque a situação como de Moçambique é uma situação que transcende a questão meramente da soberania de Moçambique, porque envolve violação de direitos humanos, portanto, envolve injustiça eleitoral e muitos outros aspectos que, em outras geografias, a comunidade internacional já foi mais contundente, como, por exemplo, na Venezuela. Não é? O caso da Venezuela, pelo menos em matéria de violação de direitos humanos, quer dizer, não se compara nem um décimo do que está a acontecer em Moçambique. Mas na Venezuela, o posicionamento da comunidade internacional foi extremamente, não só incisivo, mas muito límpido, né? Com declarações muito claras, muito objetivas em relação a questões concretas e com relevância até mesmo para a tomada de posse de Maduro. Portanto, eles não reconheceram aquela tomada de posse, disseram que Maduro é ilegítimo. Portanto, foram posições muito mais evidentes, muito mais claras, muito mais diretas. Né? No início desta nossa entrevista disse que a luta está longe de ter acabado. Do ponto de vista estrutural, como pretende dar seguimento a esta revolução que nasceu no seio da população, principalmente dos jovens? Olha, uma das coisas que vamos fazer, nós vamos estruturar, o nome pode não ser isso, estou a dizer-te aqui, mas em termos de aproximação, nós vamos estruturar um governo sombra, que já começamos, já tivemos, digamos assim, decisões que são típicas de um governo sombra, a começar pelas medidas governativas para os primeiros 100 dias, é típico de um governo sombra, mas depois vamos apresentar nos próximos tempos outro tipo de setores, que não seja só o Venâncio a falar, outras pessoas vão compor esse governo sombra, que vão vir e falar sobre as propostas atuais, a crítica dessas propostas e essas propostas alternativas em termos de orçamento, em termos de legislação, em termos de planos de atividades, em termos de prioridades, em termos de estratégias setoriais. Portanto, essa vai ser a luta, digamos, de gabinete, né, que vamos fazer isso. Mas também, logicamente, que vamos ter trabalho de campo com a população, que é a ação social que nós vamos desenvolver, mobilizando também recursos a nível internacional para projetos em concreto, de apoio direto à própria comunidade e também estarmos sobre aviso. Sempre que for necessário ir à rua, nós temos de estar disponíveis para ir à rua. Haveremos de ir em função de como é que este governo do Mata e Reza vai responder às medidas que nós determinamos. Se não se cumprirem aquelas medidas, se se continuar a violar direitos humanos, assassinar a população, continuar-se a cometer esses raptos e sequestros, não há outra via senão irmos à rua e demonstrarmos que de fato o povo é que tem poder. E essas armas vão disparar aonde chegar ao fim, em que vão acabar balas, vão acabar o gás lacrimogéneo e depois vamos ficar corpo a corpo com eles e vamos ver se um conjunto de 50, 100, 200 tiranos vão conseguir enfrentar 32 milhões de habitantes. Pronto, a percepção de alguns setores é de que os seus meios de luta começaram a ser ineficazes devido à durabilidade e à falta de liderança no terreno, não é? Pretende mudar os mecanismos de trabalho? Eu penso que essa percepção
Eu que venho das ciências naturais, das químicas, físicas, a gente chama de erro de paralaxe, né? Portanto, você quer medir a dimensão de um líquido, não sei o quê, e você comete erro de paralaxe porque vai medir a partir de uma linha errada. Então, existe uma percepção totalmente diferente. Primeiro, porque a pessoa que diz isso não tem percepção de que ao longo da história, não vou dizer da história da independência, estou a dizer da história de Moçambique. As maiores manifestações que este país já teve, por exemplo, no tempo colonial, na década de 60, houve as manifestações, as famosas manifestações dos trabalhadores dos caminhos de ferro. Se nós considerarmos essas até hoje, todas as manifestações em Moçambique, elas nunca duraram mais do que 3 dias. Nunca duraram mais do que 3 dias. Nós conseguimos colocar pessoas manifestando durante 3 meses. Logo, essa percepção não tem uma visão histórica do que é manifestações em Moçambique. Portanto, isto é um ato inédito. Isto é que podemos dizer que é típico para o Guinness Book. Ponto número 2. Tornar-se ineficazes não pode dizer isso, por uma razão muito simples. Porque as nossas manifestações, quando começaram por simplesmente no dia 21 de outubro, uma greve nacional que era apenas ficar sem fazer trabalho. À medida que fomos avançando com o tempo, no início diziam que as manifestações eram apenas para grupos da sociedade marginalizados, classe baixa, dos pobres, desempregados. As manifestações foram evoluindo e a própria classe média aderiu às manifestações, por isso tivemos fases nas manifestações em que tiveste trabalhadores, agentes da Procuradoria-Geral da República que estavam só manifestando às 13, quando nós colocávamos cartazes e cantávamos o hino nacional. Tiveste trabalhadores do setor privado, setor público, nas finanças. Acredito que até na Presidência da República também estavam se manifestando, batendo o pé no chão. Portanto, tu conseguiste ter esta diversidade de áreas, de setores da sociedade muito dísparas a entrarem nisto. Portanto, eu acho que foi extremamente bem sucedido. Foi tão bem sucedido, por isso que a polícia também ficou tão desesperada que teve que usar métodos draconianos. Agora, o que seria uma manifestação bem-sucedida? Seria o quê? Era preciso também perguntar o que a pessoa esperava com isso. Esperava o quê? Esperava que se tomasse a ponta vermelha? Esperava que se assaltasse os órgãos de soberania? Não sei qual é o objetivo que essa pessoa tinha. Mas dentro daquilo que eu tinha te explicado, dos ganhos que nós tivemos, eu expliquei-te 5 ganhos daquilo que foi o resultado das manifestações, são ganhos históricos, que até hoje nunca tinha sido visto neste país. Por exemplo, a Frelimo, que é Frelimo, nunca conseguiu, por exemplo, materializar aquilo que é a unidade nacional. Eu acho que isto é um ganho incrível que nós conseguimos. Essa é uma parte dos ganhos, mas, por exemplo, um dos objetivos deste movimento todo era a reposição da verdade eleitoral, o que não aconteceu. O Daniel Chapo foi empossado Presidente da República, a Frelimo também está no poder e outras coisas que não aconteceram. Claro que teve os ganhos que citou, mas é este. Vê o risco de o seu movimento, a sua luta, não é só a sua luta, dos moçambicanos também cair em descrédito pelo facto disto não se ter concretizado? Não, de forma nenhuma, querida. Sabes, eu uma vez citei o Jonas Savimbi quando falei com a população. Eu disse que, olha, o sucesso desta luta já não depende do Venâncio. Ao nível em que chegou, em que o Venâncio assumiu todos os riscos para ele, para a sua família, para a sua vida, riscos profissionais, físicos e de todo tipo de coisas. Chegamos ao nível em que o sucesso da luta já não depende do Venâncio, o sucesso da luta depende da coragem do povo. E eu olhei para as câmaras e eu disse, o sucesso desta luta já não depende do Venâncio, mas depende da vossa coragem. Então é isso. Então agora, se alguém quiser aquilatar alguma coisa, não vai fazer em função do Venâncio, que o faça em função do povo. Então, critica o povo, dá nota negativa ao povo. O Venâncio fez o papel que o Venâncio fez. Certo. Agora, de facto, para fechar, a DW trabalha também, o Departamento Português para a África, trabalha para outros países africanos de língua oficial portuguesa. Angola, Guiné-Bissau não vivem situações também de tranquilidade. Muitos falam em efeito contágio. O que é que o Venâncio antevê depois deste movimento que mobilizou para países como estes?
Não só para os PALOP, mas também aqui ao nível da região austral da África. Sim, porque eu recebi ao longo desse período, tive uma multiplicidade de contactos com vários países da SADC, sobretudo, e que neste momento também espivitou neles o desejo também de embarcarem numa luta do género. Em Angola, hoje, Angola está em ebulição, né? A sociedade civil angolana hoje, eu acho que nunca teve tanto anseio de ver as manifestações ocorrer. Eles dizem que eles querem que as manifestações sejam amanhã, porque realmente Moçambique serviu de um exemplo. Olha, por falar em Angola, veja só que eu até havia aqui uma brincadeira que a gente costumava fazer com os amigos angolanos, que eles diziam, olha, vocês angolanos foram para nós moçambicanos durante muitos anos os americanos dos moçambicanos, mas hoje a coisa já inverteu, nós é que somos os vossos americanos, então costumamos brincar assim. Então eu acho que sim, eu acho que foi, digamos assim, fomos um país, um movimento inspirador para a África e, sobretudo, para a SADC, para os países que ainda estão sob domínio, digamos assim, dessas ditaduras nacionalistas, e que eu penso que não só Moçambique não voltará a ser o mesmo, mas também a África não voltará a ser a mesma. E todos que falam de que mas isto não deu em nada, o problema é que não tem a perspectiva da visão histórica, não tem a perspectiva da visão do futuro, e também não conseguiram ter capacidade cognitiva suficiente para identificar os elementos ou as variáveis que constituem os ganhos desta luta. Então, o que acontece é quando as pessoas têm o nada em termos de capacidade de raciocinar e de interpretar, as pessoas também acabam indo pela forma mais simples de considerar que aquilo que estão a ver e que não conseguem interpretar é nada. Muito obrigada, Venâncio Mondlane, por ter participado neste nosso espaço de grande entrevista. Estimado telespectador, estivemos numa entrevista com Venâncio Mondlane, candidato presidencial às eleições de 9 de outubro de 2024 em Moçambique. Venâncio Mondlane, que também mobilizou as manifestações inéditas que aconteceram em Moçambique, portanto, nos últimos 50 anos, e que continua aqui a dirigir este movimento revolucionário e ainda a debater-se pelos direitos dos moçambicanos. Obrigada, Sr. Venâncio Mondlane, e até breve. Muito obrigado, Nádia.